Paz do Senhor, boa tarde, querido irmão, querida irmã, paz do Senhor, alegria, muita alegria de estar novamente gravando nosso vídeo, nosso tempo de oração. Vamos orar, consagrar esse tempo ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, obrigada por tudo. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Senhor, obrigada porque até aqui tu tens nos sustentado. Senhor, cobre tudo que temos e somos em ti. Senhor, apresentamos, Senhor, toda a nossa vida, Senhor, passando diante, Senhor, da tua face, Senhor, e te pedimos, Senhor, que a tua mão de poder seja sobre nós, cobrindo-nos com o sangue de Cristo, Senhor, e que tudo aqui, Senhor, que seja falado, ministrado, Senhor, aqui, Senhor, venha a tua glória, para que teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus fala, né? A voz do Senhor, a forma de Deus falar, que Deus fala conosco, né? Nós que não ouvimos muito bem, mas Deus fala. Então, nós vamos ver, né? Através da palavra de Deus, que está no livro de 1 Samuel 16, vamos ler o verso 5, 6 e 7, que diz assim: vamos a partir do 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus, né, começou a rejeitar o rei Saul. Então ele chama Samuel, o sacerdote, o profeta, né, o juiz. Então chama Samuel e dá uma ordem para Samuel ir ungir o próximo rei de Israel. Então ele fala para Samuel que existe um homem chamado Jessé, né? E que é para ele, né, ir até a casa desse homem, deu direitinho todo o endereço, né? E Deus manda ele ir à casa de Jessé, o belemita. Então ele chega lá, né? E ele é esperado. Quando ele chega, né? Ele não é esperado. Então os anciões da cidade vão buscá-lo, vão esperá-lo, vão perguntar se é de paz, porque naquele tempo um juiz, ele também era como que um governador, como um presidente, né, daquele povo, era ele quem governava. Então eles foram perguntar, né, querendo saber do que vinha fazer realmente Samuel ali. Então ele disse que vinha sacrificar ao Senhor, e escondendo exatamente, né, o que ele foi fazer ali, porque ele estava meio que em missão secreta. Então, quando ele chega, ele vai na casa de Jessé, e ali começa, né, a passar os filhos de Jessé diante dele, para que ele pudesse ungir um dos filhos a rei de Israel. Então, a palavra de Deus diz que chega Eliabe. E quando Eliabe, um dos filhos mais velhos de Jessé, ele chega diante de Samuel, Samuel olha e diz, né, olha pela aparência, pelo porte, pela beleza, né, pela estatura. Então, Samuel, ele olha e diz: certamente está diante do Senhor, ungido do Senhor. Mas aí a voz do Senhor vem e diz: Samuel, não é esse que eu tenho escolhido? Eu não vejo como os homens veem, né? Então, Deus diz assim: olha, eu olho para o coração, não olho para a aparência. Então, ali Samuel ouve a voz do Senhor e entende que aquele não é escolhido. E ali vem vindo outro filho, e outro filho, e outro filho. Passam 7 filhos e ali não é nenhum daqueles, né? Todos eles, o Espírito de Deus falava ao coração dele, Deus falava ao coração dele, que não era aquele o escolhido. Então é onde ele pergunta para o pai se tem mais algum filho, depois de passar 7 filhos, e o pai diz: tem um mais novo, que está lá fora, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Então Samuel diz: manda buscar,
que nós não vamos sentar à mesa sem que ele esteja presente. Quando chega o rei Davi, ele olha, ele vê um moço ruivo, jovem, né, uma aparência, uma feição bonita, né, não fala que é como os outros de porte, né, não enaltece, né, a altura, a estatura, o porte, só diz que ele é bonito de semblante e que ruivo, né, pouca coisa para acrescentar, né. Então o Senhor diz, agora tu unge esse aí, porque esse é meu escolhido. Então Samuel vai lá e unge ao rei Davi como o próximo rei de Israel. Então aqui nós vemos, né, se em todo esse contexto, se Samuel ele não tivesse uma familiaridade com a voz do Senhor, ele iria ungir um homem errado. Ele estaria separando para o próximo rei de Israel uma pessoa que não foi Deus quem escolheu, né? Porque não foi daquela forma que Deus olhava para ele. Não era aquele ali o rei, mas por Samuel, né? Pelo coração dele, aquela voz da consciência, a voz do coração. Então ele olha e acha assim, pela aparência, aquele ali tem um porte para ser um rei, aquele ali tem um porte para poder governar, né? Então, naquela hora Deus disse que não, porque não vê pela aparência, quer dizer, que não era pela aparência que Deus estava escolhendo. E também a gente vê nessa hora o quanto Samuel ele era sensível à voz de Deus. Então ele para e vai passando um a um. Aí ele pensa, é esse. Mas o Senhor falava com ele em todo o tempo, dizia, não é esse Samuel, não é esse Samuel. E quando chega o verdadeiro rei, o escolhido de Deus, rei Davi, então o Senhor diz, agora tu podes ungir, porque esse é meu escolhido. Então a gente vê, né, que se ele não está ouvindo a voz de Deus, simplesmente ele vai fazer algo errado, né? Ele faria algo errado e que traria um preço, uma consequência para toda uma nação, por ter feito o quê? Uma unção errada, uma escolha errada, por não ter ouvido a voz do Senhor. Então, aqui a gente vê, tirando para as nossas vidas, né, que assim também é conosco, que o quão importante é nós ouvirmos a voz de Deus, para nós não fazermos uma escolha errada, não nos precipitarmos, às vezes um mau negócio, às vezes nós olhamos pela aparência, né, e achamos, essa pessoa aqui realmente vai dar certo para esse negócio, para esse acordo, para essa empresa, e às vezes aquilo ali não é de Deus. Não é de Deus, às vezes é a voz do nosso coração, às vezes é a voz da nossa consciência, às vezes nosso coração é enganoso, que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, então nós fazemos simplesmente aquilo que apraz para o nosso coração. Mas quando nós vamos ouvir a voz de Deus, às vezes não tem nada a ver com aquilo que nós estamos sentindo. Então nós temos que tomar o cuidado com os nossos sentimentos, dos nossos eu acho, né? Os nossos eu penso, e buscar primeiro reconhecer a voz de Deus para tudo que nós vamos fazer. Né? É algo que é muito difícil na vida da gente. É antes da gente tomar uma decisão, antes de nós fazermos qualquer coisa na nossa vida, a gente consultar o Senhor, né? E principalmente esperar pela palavra do Senhor, esperar pela voz de Deus, esperar que o Senhor se manifeste através da sua vontade e da sua voz. Então, hoje em dia para nós um desafio muito grande é nós ouvirmos a voz de Deus. Porque na nossa volta existem muitas vozes, né? E essas vozes, elas abafam a voz de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes é uma voz bonita, muitas vezes é uma voz que realmente traz para nós como se fosse, isso é maravilhoso, isso é um convencimento, né? Isso traz um convencimento. Às vezes existem vozes que trazem convencimento, outras vezes existem vozes que trazem manipulação, outras vezes tem vozes que trazem a ruína, a derrota. Então nós temos que tomar cuidado para que a voz que nós ouvimos seja a voz do Senhor, parar, esperar e ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas, né? A exemplo de Samuel, que ele conhecia tão bem a voz do Senhor, ao ponto de ele dizer, né? Para meu coração, para minha alma, que agora é o que o Senhor vai falar, né? Então ele poderia ter feito o que ele queria e não ter feito o que o Senhor tinha mandado. Mas naquele momento, calou a voz de Samuel e falou mais alto a voz do Senhor. Que sejamos assim nós também, né? Calamos as nossas vozes, o nosso coração, a nossa alma, e que fale a voz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, graças te damos, Senhor, que a exemplo, Senhor, meu Deus, de Samuel, Senhor, o profeta do Senhor,
também nós aprendamos, Senhor, a ouvir Tua voz, reconhecer Tua voz. Senhor, nos ensina a ouvir Tua voz, Senhor. Dá-nos discernimento, aumenta o nosso discernimento, Senhor, para cada dia, para todas as horas, em todos os momentos, ouvir Tua voz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, esse é o nosso pedido nesse dia, Senhor. Senhor, nos instrui, Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Faz calar todas as vozes no nosso lado. Ah, Senhor, meu Deus, que tudo que estiver na nossa volta, Senhor, se cale para ouvir a voz do Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, que todos os dias, Senhor, possamos andar nas direções que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, queremos te pedir, Senhor, guia-nos pela Tua voz. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Senhor, assim nós declaramos nesse dia, Senhor, que a Tua voz, Senhor, seja a voz mais forte em nossa vida. Senhor, assim nós profetizamos nesse dia que a voz do Senhor será a voz mais forte da nossa vida e no nosso ser. Em nome de Jesus. Senhor, nesse dia nós te pedimos, Senhor, abre nossos ouvidos espirituais para ouvir da Tua voz, Senhor. A Deus querido, assim como a Tua palavra que diz, Senhor, que por trás de nós tem a voz do Senhor que diz, vai por o caminho é esse. Senhor, assim nós declaramos para esse dia, Senhor, que queremos sim, Senhor, ouvir Tua voz para declarar nosso caminho, as nossas escolhas, o nosso futuro, a nossa rota, Senhor, meu Deus, de destino. Em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor, dá-nos discernimento para sempre a voz mais forte, Senhor, meu Deus, na nossa vida, seja a voz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Que seja a voz do Senhor, a voz mais alta da sua vida, que você possa ouvi-lo e que possa seguir aquilo que Ele tem, né? Como um alento, como uma direção, como uma palavra, como uma justiça, como sendo a palavra de Deus, com uma presença preciosa dEle a te guiar. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fique na paz.